Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos fazer a nossa prece de gratidão e logo depois vamos para o nosso Evangelho no Lar. Quanta luz, Senhor. A oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos em família, porque agora nós somos uma só família, unidos, próximo ao Lago do Tiberíades, para te ouvir, Senhor. Sei, Jesus, que o Senhor está aqui com cada um de nós, alegre, feliz de ver a nossa posição, de buscar beber a água pura do Teu Evangelho. Nós te agradecemos, Divino Amigo, por essa oportunidade e te fazemos um pedido, Senhor, que possa nos inspirar e nos conduzir, Senhor. Obrigada, Jesus, por esse momento. Desperta o nosso sentimento, a nossa razão para o que iremos estudar nessa noite. Porque se aqui estamos em Teu nome. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Então, gente, é o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, e nós vamos estudar hoje o item 7, Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Essa citação do nosso Senhor Jesus, ele agradece a Deus por não ter dito as revelações aos homens doutos, né? E a gente diz assim, pelo Senhor não ter dito, aí a gente para pensar, por um acaso Deus se materializou e falou? Venha cá você, venha cá você, venha cá você. Eu vou falar para vocês, para aqueles eu não vou falar. Foi assim que aconteceu? Então a gente observa que Deus está para todos, mas nem todos estão para Deus. Então, quando é que há uma conversa entre eu e Deus? Quando eu me permito. E se eu não me permito, não tem como Deus falar comigo. É um ato de tanto amor que Ele nos cria, Ele é Deus e Ele nos dá liberdade de fazer o que quer. Mas Ele também nos dá o dever e a responsabilidade de assumir as escolhas que fizemos. Então, nós não vamos ver Deus se impondo. Nós não vamos ver Deus na condição de um criador e não de um homem, desrespeitando, assim eu posso dizer, né, as nossas escolhas. Só que todas as nossas escolhas, que eu, de certa forma, todas as escolhas que eu fizer, que eu desejar, que eu idealizar, que seja contrário ao Evangelho, que não esteja de comum acordo com o que o Jesus nos ensina, pode ter certeza que isso irá te trazer muita dor. Então, as lições do nosso Senhor Jesus, na condição de modelo e guia da humanidade, na condição do tipo mais perfeito, na condição de representante de Deus na Terra, todas essas lições é para que tenhamos uma vida verdadeiramente feliz, verdadeiramente livre,
toda vez que eu vou contra as leis naturais, que são leis divinas, eu me torno um prisioneiro. Todos os vícios me aprisionam. Toda vaidade me aprisiona. Todo orgulho me torna um prisioneiro. Todo egoísta é um prisioneiro. Então a gente vai percebendo que nós somos prisioneiros dos nossos vícios. Por que, tia, a senhora fala que é um prisioneiro? A gente escuta o evangelho. A gente consegue entender que realmente é sábio, que realmente é muito bom, que realmente é a solução de todos os problemas da sociedade terrena. Mas quando a gente vai para a vida, para a prática, a gente está escravizado aos nossos vícios milenares. Se nós formos estudar a história antes de Cristo, depois de Cristo, Idade Média, Idade Moderna, se nós formos levantar todos os filósofos, todas as teorias lindas, maravilhosas, já mudamos várias teorias e chegamos na teoria do tudo pode. Faça o que quiser. Nós estamos num período de que tudo a gente aceita. E nunca a humanidade esteve tão doente. Então, por mais que a gente forme uma filosofia espetacular, uma tese maravilhosa, se nós não tivermos humanos moralizados, não tem como a teoria funcionar. Então, se nós pegarmos as regras dos direitos humanos, se nós pegarmos as regras do Sistema Único de Saúde, é um espetáculo. Se você pegar as regras da infância e da adolescência, dos direitos dos idosos, é um espetáculo. É lindo. Mas são palavras mortas. Na prática, não existe. E não existe por quê? Ou seja, existe uma cabeça que consegue raciocinar, que consegue construir, mas não tem corações que consigam viver. Então, quando o nosso Senhor Jesus diz, é porque nós não quisemos ouvir. E quando é que a gente não quer ouvir as revelações divinas? Quando nós estamos movidos de uma pseudo-intelectualidade, de um pseudo-poder, de uma pseudo-inteligência, de uma pseudo-ciência. Logo, não tem como revelar. E quando ele fala que ele revela aos simples e aos humildes, ele está falando dessa pessoa que não se acha um Deus. Daquela pessoa que já entendeu que é filho e não criador. Que é a criatura, é a criação, mas não o criador. Aquela criatura que já entendeu que o universo, que as leis que regem esse universo foi realmente elaborada por um ser, não posso chamar de ser, mas de uma força inteligente e amorosa. Então, quem escuta a Deus? O humilde e o simples. O pseudo-intelectual não escuta Deus. O vaidoso não escuta Deus. Vamos entrar no texto? O senhor Denizar pegou o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25. Vamos lá? E é muito bom esse texto que foi escrito, que eu não sei se foi Kardec ou algum espírito, porque às vezes é texto de Kardec e às vezes são tópicos também dos espíritos e que Kardec comenta, né? Mas normalmente quando é dos espíritos ele coloca ali entre aspas, né? Ou ele escreve orientações dos espíritos, né? Mas vamos ver aqui. É um texto maravilhoso, independente disso ele era sempre muito bem inspirado.
Vamos ver primeiro o Evangelho de Mateus, de Jesus. Disse então Jesus estas palavras: graças te rendo, meu Pai. Lembra que foi Jesus que nos ensinou a chamar Deus de Pai. Deus não é um nome, porque não se pronuncia o nome de Deus, né? Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra. Quando ele fala assim do céu e da terra, ele está dizendo de tudo. Por haveres ocultado esta, tanto que diz, por não ter dito, por haver ocultado estas coisas aos sábios e aos prudentes, né? E por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Esse prudente aí, ele poderia dizer os ricos, né? Os milionários, aqueles que são muito prudentes em relação às coisas e às administrações financeiras. Ocultado está aqui para todos. Por exemplo, o sol, ele nasce só para uns? A lua surge só para alguns? A chuva, as estrelas, o organismo, a máquina cerebral, a inteligência. Então, se nós olharmos tudo que o homem não criou, para muita gente, isso está oculto. A pessoa não consegue ver na condição de dizer assim, ó, ver com a razão quem criou isso. Quem fez isso? Quem construiu a regra disso? Porque tudo na lei natural tem regra, não sei se você já percebeu. Por um acaso o outono, qualquer dia, não, chega, vai pular direto do outono para o verão, não vai ter inverno não. Ah, o que é isso? Mas existem regras, tem meses para isso. Os passarinhos, eles têm regras. As formigas têm regras. A cigarra tem regras. O nosso organismo, ele tem regras. Cada um sabe o que tem que fazer. Até os neurônios, cada um sabe o que tem que fazer. As glândulas. E elas não estão trabalhando sozinhas, não. Elas estão submetidas a outras. Então, não é só uma questão de criar. É uma questão de criar e colocar regras. E essas regras é que promovem o equilíbrio. Quantas pessoas estão cegas? Ou seja, a lei divina está oculta para eles. Eles não conseguem enxergar. Então não é Deus que está escondendo. É o orgulho e a vaidade que não permite enxergar. Por haveres ocultados essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. E essa simplicidade e esse ser pequeno é o contrário. Não está falando de dinheiro. Não está falando de poder. Não está falando de intelectualidade. Ele está falando de simplicidade. Porque se nós formos pegar o Einstein, ele tinha uma frase célebre. Ele dizia, quando eu faço uma descoberta, para minha surpresa, eu encontro Deus lá dentro. Então, isso era um ato de humildade. Não sou eu, Einstein. É Deus, eu só descobri, mas a regra já estava lá, não fui eu que a criei. Então, logo, as leis, as revelações estavam ocultas a Einstein? Não.
Tanto é que ele descobria e dizia, Deus já está aí dentro. Ou seja, já tem uma regra, já tem uma lei. Gente, se a gente parar para pensar, essa água que está aqui, que eu vou tomar mais um pouquinho, há quantos milênios essa água está dentro do planeta? Há milênios. Para pensar. Toda a água que cai, o solo absorve, filtra. Outras evaporam, se concentra nas nuvens, atmosfera. Quando elas ficam carregadas, esse vapor, ela devolve a água para a terra. Meus irmãos, isso é divino. O planeta Terra, na sua formação, ele foi bombardeado, séculos, milênios, bombardeado de pequenas gotículazinhas de cristais de água. Até ter essa quantidade. Então você acha, e outra coisa, quando a gente estuda a obra Gênesis, o que Galileu Galilei fala? Galileu Galilei. Os polos, eles se invertem. A cada 25 mil anos vai mudando a posição. Então, as partes hoje que estão cobertas de gelo, os polos, eles vão se inverter. Mas isso acontece bem devagarzinho. É 25 mil anos. Por isso que a gente vê a posição do mar se modificando. É quando ela cai novamente, resfria e vai recuperar o que o homem estragou. Há um ciclo reciclando. Então, estamos ambientados, né? Para que a gente possa entender, Deus escondeu, Deus ocultou. Então, isso é uma simbologia. A gente precisa pegar o texto e levar para o contexto e entender realmente, né? Pautado nesse texto do Mateus, vamos agora entrar no texto? Bora comigo? Item 8. Pode parecer singular, né, único, que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequenos. Mas, gente, como é que Jesus agradece a Deus por ter deixado? É isso que Kardec está aqui trazendo essa reflexão, né? Mas por quê? Olha lá. Que são os pobres de espírito. Nós já sabemos quem são, o que é pobre de espírito. Nós já estudamos isso no nosso estudo anterior. E por as ter ocultado aos sábios e aos prudentes, mais aptos na aparência de compreendê-las, né? Então, tipo assim, por exemplo, a gente pega um texto e a gente diz assim, não, quanto mais inteligente a pessoa, ela tem maior capacidade de compreensão, não necessariamente. Principalmente quando se fala das coisas morais. A pessoa tem muita dificuldade de compreender. Tem dificuldade, porque tem coisas que não é só razão. É o sentimento. E se não houver isso, não tem como compreender. Por isso é que ele fala dos simples, dos humildes. É sentimento. É sentimento. Por isso que ele diz o evangelho é para ser sentido. A fala de Alcione lá no livro Renúncia. O evangelho é para ser sentido. E como é que eu sinto o evangelho? Como é que eu consigo sentir o evangelho? É quando eu vivo. Quando eu falo do perdão, eu estou falando racionalmente do perdão, a necessidade do perdão. Mas quando é que eu vou sentir o perdão? Quando eu perdoar. Logo aí eu estou sentindo
o Evangelho. Eu estou percebendo qual o sentimento em mim quando eu perdoei alguém. Aí eu estou sentindo o Evangelho. Então ele diz: é que se deve entender pelos primeiros, os humildes, aqueles que se humilham diante de Deus. E esse se humilhar, gente, não é ficar, meu pai, eu sou realmente uma barata. Não. Eu não sou nada, eu não sirvo para nada. Não. É a fala de, vou pegar Sócrates. O ato de humildade em que ele se humilha. Ele diz assim, porque foi um oráculo lá em Delfos, né? No templo de Apolo. Disse a ele assim, disse que Sócrates, não disse a ele, disse, foi revelado, que Sócrates era o mais sábio de todos. Aí ele, no ato de humildade, disse, sim, porque de todos eu sou o único que reconheço que nada sei. Tu tem noção o que é para o filósofo reconhecer que nada sabe? Por exemplo, nós, no nosso dia a dia, na nossa vida, quando a gente está em grupo, quem de nós temos a capacidade de dizer, eu não sei não, me ensina? Principalmente se alguém fizer uma pergunta. Se alguém fizer uma pergunta, Deus o livre, levanta filósofo, doutor, pós-doutor, de tudo quanto é lado para explicar. Mesmo que não saiba. Então, quando Sócrates falou isso, para aquele meio, naquela época, e ele apontado como um grande filósofo, né? Então, a gente para e pensa, é isso. Então, isso é a humildade. Então, humildade não é baixar o olhinho, falar mansinho, se vestir feio, pobrezinho, andar com o saquinho na mão. Toda vez que eu preciso materializar pela aparência um sentimento, isso mostra que eu não entendi o sentimento. A humildade, ela não é um ato externo, físico, é interno. É interno. E, obviamente, que o interno, ele acaba se influenciando na minha forma de viver, na minha forma de ser. Mas o movimento não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E tem toda uma diferença. E não se consideram superiores a todo o mundo. Não se consideram superiores. Então, quantas vezes a gente aprende apenas para guerrear? Quantas vezes a gente faz da intelectualidade uma arma? Quantas vezes a gente faz daquilo que pouco sabemos uma forma de agredir o outro, uma forma de humilhar o outro, uma forma de prepotência? Eu sei. Então, muitas vezes a gente usa a inteligência como uma arma para destruir o outro. Basta a gente fazer um grupo de estudo, formar um círculo. Vamos lá, um círculo aqui, vamos estudar. Levanta um tema. Deus livre. Entendemos então o que seria humildade. Peguei aqui o exemplo de Sócrates, quando ele disse que ele reconhecia que ele nada sabia. Por isso é que ele era o maior. Então você vê de um elogio que ele poderia se envaidecer, ele disse, não, agora eu entendi por que falaram isso. Porque eu sou o único que reconheço que nada sei. E isso é ser um homem sábio. É um ato de extrema sabedoria você reconhecer que você sabe pouco ou quase nada. Porque o meu parâmetro não é mais o certificado acadêmico. Os títulos acadêmicos, isso não é mais o meu parâmetro. Meu parâmetro está além disso. E não se consideram superiores a todo mundo. E pelos segundos, quais são os segundos? Os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano,
que se julgam prudentes porque negam, e aqui ele explica a prudência também, né? Porque negam e tratam a Deus de igual para igual. Gente do céu. Tratar Deus de igual para igual. Aí realmente Deus está oculto. Porque a pessoa ainda não entendeu. Ainda não entendeu. Envaidecido do seu saber mundano, que se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo. Imagina, além de tentar tratar Deus de igual para igual, ou então tentam o quê? Recusam admiti-lo. Eu não acredito em Deus. Quanta rebeldia, né? E se a gente for cutucar, perguntar, quase sempre, a pessoa prefere, como mecanismo de fuga, dizer que Deus não existe, para que não se sinta culpado do que faz. Para que a consciência não acuse. Mas não adianta, vai acusar. Agora existe também um outro movimento que a pessoa não acredita no Deus que apresentaram para ela. Mas são pessoas nobres, pessoas boníssimas, pessoas queridas. É só o Deus que apresentaram que ela não acredita. Mas ela vive Deus em suas atitudes. Nós também precisamos ressignificar esse Deus que nos apresentaram. Um senhorzinho de cajado, de barba, num trono, lá no céu, julgando, punindo, sem fazer nada, só sentado. E circunscrito. Mesmo a gente falando que Deus é onipresente e onisciente, a gente vê Deus circunscrito. Um homem. Gente. Homem de humanidade é uma condição transitória que eu, espírito, estou vivendo. Mas eu não posso igualar Deus a um homem carregado de emoções e paixões. Nem imaginar Deus circunscrito em um canto. Ele é onipresente e onisciente. Aí quando a gente estuda fluido, que lá no livro A Gênese vai falar que o fluido é como, por exemplo, o ar, né? Ele leva o som. E o fluido, ele leva o pensamento de Deus. Então é por isso que, como nós estamos mergulhados nesse fluido, nós estamos mergulhados no pensamento de Deus. Então pensa assim um aquário, o universo, um grande aquário. E nós aí dentro desse aquário. E toda essa água é o fluido divino. Logo, o pensamento de Deus está nesse fluido. E nós estamos nele. Então, por isso é que tudo o que nós fazemos, em todos os lugares, nós estamos na presença de Deus. Não existe um lugar que nós possamos estar escondido. Aqui Deus não está me vendo, não. Todos os lugares. Igual para igual, quando não recuso admiti-lo, porque na antiguidade, sábio era sinônimo de douto. Deus o livre, uma pessoa com sabedoria, né? Nossa! É por isso que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela-os do céu, aos simples e aos humildes que se inclinam diante dele. Ou seja, Jesus, na época que ele veio, há 2000 anos atrás, que o verbo se fez carne, ele não foi procurar, porque já tinha médico naquela época, tá, gente? Tanto é que o senador Públio, lá na obra 2000 anos, traz um médico de Roma, leva até onde ele estava, que ele estava na Galileia, para atender a sua filha, que estava com lepra. Então, Jesus naquela época, ele não olhou para o médico e disse assim, vem cá, eu vou te dizer a cura da lepra. Como se deve se fazer? Não. É isso aqui, ó.
É por isso que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra. Ou seja, as coisas da terra, as coisas horizontais, as enfermidades, tudo, isso cabe a nós descobrir. Ele não vai revelar isso. Que é por conta disso que a gente está desenvolvendo a intelectualidade e a ciência. Cabe a nós. Mas ele diz assim, ele deixa de revelar os segredos da terra e ele revela os do céu. A quem? A quem quer ouvir. E normalmente quem quer ouvir? Os simples e os humildes. Sempre. O Daniel trouxe uma coisa aqui pra gente para completar. Humilhar-se perante Deus significa ser humilde e reconhecer nossa limitação diante de algo maior. Não é rebaixamento, mas deixar o ego de lado, confiando na sabedoria divina. É isso aí, meu filho. Passamos nós, então, a entender isso aqui. Então, Deus vai vir para revelar as curas? Não, isso cabe a quem? A nós. Mas ele vem revelar algo muito maior, algo que serve para a nossa eternidade, que são o quê? As coisas do céu. Quando a gente desencarna, não acabou. A gente continua vivo. E mais vivo ainda. Você tem noção o que é, de certa forma, você desencarnar e saber que você vai continuar, que alguém vem conversar contigo, que você será levado para um hospital, que você poderá se recuperar, ou quem sabe despertar em um vale, em um abismo, ser agredido. Jesus avisou, haverá prantos e ranger de dente. Então, isso são lições, falando do céu de forma metafórica, mas falando de mundo espiritual. Daquilo que está acima da nossa própria consciência. Daquilo que está além da terra. Então, Jesus veio nos ensinar coisas horizontais? Não, ele veio nos ensinar coisas verticais. Coisas que servem para a nossa eternidade. E muito. Então, quando ele fala do bem, quando ele fala do amor, quando ele fala do perdão, quando ele fala do auxílio, quando ele fala do respeito, ele está nos ensinando a nos espiritualizar. A sair da condição da animalidade para entrar na condição espiritual. Tia, o que é a condição da animalidade? Comer, beber, dormir, procriar e trabalhar para o seu sustento. Defender a sua caverna, defender ali o seu espaço. Quem convive com animal sabe disso, principalmente quem convive com mais de um. O cachorro, ele marca o seu território. Se tiver dois, por exemplo, aqui o Bob Marley e o Simba. O Bob Marley, se acontece alguma coisa, só ele pode latir. O Simba não pode latir. Porque na cabeça dele, ele é o dono do espaço. E ele briga com o Simba. O Simba já está mais velho que ele. Então a gente tem que estar atento com isso. Mas é um animal. E quantos de nós não temos essa mesma atitude ainda? Marcando o território, com essa ideia de é meu, não divido, é só para mim. A própria alimentação, a comida que a gente ali toma conta, não quer dividir com ninguém. Então, o convite do nosso Senhor Jesus é para a gente sair da animalidade e entrar na espiritualidade. O animal ele defende só o seu grupo, a sua prole, são os seus. Se aparecer um outro animal, ele dá uma patada, porque ele quer só cuidar dos seus. Quantos de nós não estamos assim, gente? Apenas cuidando dos nossos? Sem a mínima sensibilidade para com o outro? Então, entendemos. Deus manda revelações da terra ou do céu? Ou seja, na horizontal, terra, ou na vertical, aquilo que serve para a minha eternidade, aquilo que vai me espiritualizar. As enfermidades físicas, gente, muitas são processos expiatórios. Ou maus tratos, vamos dizer assim, eu não cuidei bem do corpo. E alguns são expiações, resultado do passado. Tia, explica um pouco melhor isso, tá bom.
Aquele caso do livro Ação e Reação. Eu gosto de pegar esse porque ele é bem simples. O caso do irmão que matou o irmão com uma estaca e perfurou os pulmões do próprio irmão. Esse irmão que desencarnou não guardou mágoa, não virou nenhum obsessor, não, perdoou e seguiu. Mas esse cidadão, que era o irmão, tinha um débito. Ele matou o irmão. Então, reencarnação. Vamos reencarnar? Vamos. Primeiro, nasceu de uma prostituta e foi abandonado na porta de um orfanato. Por quê? Valorizou a família? Não. Nasce sem a família. Para valorizar. Começou o processo expiatório. E na fase adulta, ele adquiriu a tuberculose, que naquela época não tinha cura. Os bacilos. Então, diz André Luiz, os bacilos estão perfurando. Foi o termo que ele usou. Então, a tuberculose foi um processo expiatório. E detalhe, ele sentiu tanta culpa no mundo espiritual, ele se arrependeu tanto do que ele fez, que ele pediu para passar pelas necessidades, pelas dificuldades, para ele aprender a valorizar. Então, quando a gente fala em expiação, dizer, mas então terá que ter outra pessoa para também furar os pulmões dele? Gente, Deus não vai programar uma reencarnação para você ser um assassino. Então, as enfermidades são recursos para eu expiar. É por isso que nós temos ainda tantas enfermidades, como um processo de expiação. Então, ou seja, quem é que está fazendo com que a vida fique mais difícil, mais dolorosa? Somos nós. E isso é pena eterna. Porque a gente está complicando tanto que a gente está estendendo cada vez mais essas penas, essas dificuldades, essas dores. Então, a minha reencarnação futura, eu já estou preparando hoje com as minhas atitudes. Pode ser muito boa e pode não ser nada agradável, pelo que eu faço hoje, comigo e com o outro. Então, Jesus não veio para trazer soluções ou lições no horizontal. Jesus veio para nos trazer lições verticais, ligando o homem ao céu, ou seja, a vida espiritual. Assim ocorre hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. E vai ser cenas do próximo capítulo. Aqui nós vamos estudar no nosso próximo encontro e vamos entender quando ele fala dessa doutrina maravilhosa. Lembrando sempre que o Espiritismo é a terceira revelação coordenada aí pelo Espírito de verdade. Foi bom, gente? Deu para aprender? Então vamos agradecer? Vamos então fechar os nossos olhos. Vamos elevar o nosso pensamento até o nosso Mestre Jesus. Obrigada, Senhor, muito obrigada. Obrigada pelas lições que o Senhor nos trouxe através dos nossos amigos espirituais. Obrigada, Senhor, por esse ambiente que o Senhor preparou e que cada um de nós percebemos essa vibração, a alegria, nos sentimos verdadeiramente sentados em torno de Ti,
ouvindo os teus esclarecimentos, Senhor. Obrigada, Jesus. Bem avisastes que a vida na terra não seria fácil e não é. Mas o Senhor está aqui para nos dizer que leve é o fardo, suave é o jugo, quando estamos contigo. Ajuda-nos, Senhor, a nos livrarmos desse peso denso do orgulho e da vaidade, que atrapalha muito a nossa evolução. Ensina-nos a olhar para os nossos familiares com um olhar de acolhimento. Ajuda-nos, Senhor, na convivência com os familiares. Exercitar a paciência, a tolerância e a indulgência. E assim estaremos prontos para viver o Teu Evangelho no mundo. Obrigada, amor querido. Abençoa todos nós aqui presentes e a esse nosso planeta, Senhor. Que no ano de 2024, da era cristã, ainda encontramos violência, crueldade e guerras. Que a tua mão possa envolver a todos nós. Que assim seja, Senhor. Ao anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz.
EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.